Olá, torcedor do Santos. Boa noite. Desculpa o horário, a gente teve um problema técnico, por isso eu trazei 30 minutos. Estamos começando hoje, quarta-feira, 8 horas, meia hora atrasado, mais um boletim do Diário do Peixe. O Santos que teve um dia muito agitado hoje, com muitas notícias, né? Começou ontem, as notícias vieram ontem à noite, com a reunião do Conselho Deliberativo, que aprovou o nome das 4 indicações pedidas do presidente José Carlos Pérez. Os 4 nomes indicados pelo Pérez foram aprovados, e o Santos tem um novo conselho gestor. E depois da reunião, que acabou quase invadindo a madrugada, o Pérez deu entrevistas, concedeu entrevista, atendeu a imprensa e falou bastante coisa, muitas notícias do Santos. O Santos teve um dia bem cheio hoje. Ontem ocorreu a primeira reunião de planejamento de futebol para o ano de 2019. Uma reunião que contou com a participação do presidente Zé Carlos Pérez, do técnico Cuca, do volante e agora executivo de futebol Renato, e também do Dimas, que é um gerente de futebol do Santos. E as contratações foram, o planejamento e a montagem da equipe foi o que montou o time. Então, o Santos, o Pérez não escondeu, o Santos vai atrás de novo de Wagner Love, o jogador que foi pedido pelo Cuca assim que chegou ao Santos. O Santos negociou com o Wagner Love, negociou com o Beşiktaş da Turquia, e só não trouxe o jogador por falta de prazo na janela de transferência, que o time, nas últimas horas para concluir a transação, o time turco sumiu, os executivos do time turco sumiram, e o Santos não conseguiu concluir a negociação. Mas o Santos vai voltar a carga para Wagner Love, até porque o Pérez disse que é muito difícil a situação do Gabigol. A renovação de contrato do Gabigol, o Santos não desistiu, mas o Santos sabe que é muito difícil a permanência do atleta na Vila Belmiro. Além de Wagner Love, o Santos tem interesse em repatriar Robinho e trazer Diego. O Pérez falou que isso é um sonho, ele não mente. Ele gostaria muito de contar com esses 2 jogadores. Ele fala abertamente sobre isso. Então, o presidente do Santos fala claramente sobre suas intenções para o futebol no ano que vem. E para ter esses 2 jogadores, o Santos vai ter que meter a mão no bolso, até porque os 2 têm contrato com seus respectivos clubes. O Robinho está no Sivasspor da Turquia, tem contrato até meio do ano que vem, assim como o Diego está no Flamengo e tem contrato até o meio do ano que vem. Mas a partir de janeiro, ambos já poderiam assinar pré-contrato, e o Pérez fala que gostaria, sim, de contar com os 2 jogadores. O Pérez fala que a prioridade no momento é a renovação com o Dodô, né, a compra do Dodô, lateral esquerdo, junto à Sampdoria. Ele diz que o Santos já tem dinheiro para comprar o jogador, 1,5 milhão de euros. O grande problema que esbarra no Dodô é o salário do jogador. Ele ganha quase 400 mil reais por mês. Esses salários hoje são... o Santos paga uma parte, a Sampdoria ajuda a contraparte, e o jogador tem que estar... para continuar no Santos, se ele tiver o interesse de permanecer no Santos, o Pérez já falou que ele tem que diminuir. Além dessas contratações, o Sérgio ele enumerou, ele acha que o Santos precisa de um volante para disputar a posição com o Alisson, um lateral reserva esquerdo para a vaga reserva do Dodô. Isso mostra que o Santos deve sim negociar o Jean Mota. Acho que o Jean Mota não deve ficar no Santos na próxima temporada, até porque ele sumiu agora, nessa reta final, né? Ele simplesmente agora virou reserva do Dodô, ele não é mais opção para o meio com o Cuca, e é um jogador que quer respirar novos ares. Então, eu acho que ele deve ir embora, sim. Ele falou também na posição desse meia, que seria um meia para compor o elenco, com camisa 10, para vir disputar a posição talvez com o Sanches, ou ser um cara que joga um pouquinho na frente do Sanches, seria o Diego. Ele fala do centroavante, que é o Wagner Love, e a grande surpresa que ele, não sei se é uma surpresa, mas é um nome a mais que ele fala, é o Robinho. Portanto, para o planejamento do ano que vem, o Pérez quer sim manter essa base. Nome que deve sair da equipe, com certeza, deve ser o Gabigol, porque sendo artilheiro para o brasileiro já despertou interesse de muitas equipes da Europa, e ele tem mercado, é muito jovem. E o jogador, e o Santos quer então trazer pelo menos 4 reforços. Ele falou também da construção. O Santos, quando o Pérez, uma das promessas do Pérez seria a construção de novo CT, fosse um CT para o profissional
ou um CT para base. Esse projeto está no momento meio engavetado, mas o Santos, neste momento, já reforma o CT Rei Pelé, está passando por melhorias. Há mais ou menos 10 anos o CT Rei Pelé não passa por grandes reformas. Ele teve sim a construção de uma nova academia, mas ele vai passar por reformas gerais. E ontem o Pérez comentou sobre que o Santos conseguiu, junto ao governo do estado, retirar o IML, que fica ali grudado ao CT Meninos da Vila, e que a área que é hoje utilizada pelo IML será cedida ao Santos. Então, que o Santos vai ampliar o CT Meninos da Vila. Novidades hoje do Santos. O Santos hoje, quem deu entrevista foi o Luiz Felipe. O zagueiro fala sobre a concorrência forte no Santos, mas ele vê essa como uma oportunidade para se firmar. O Santos hoje teve... o Pérez ontem falou do fim do Sub-23, que esse é o último ano do Sub-23, uma equipe que dá quase R$1 milhão de gastos por mês para o Santos manter. São muitos jogadores. O Sub-23 vai acabar e as competições que essa equipe participa serão realizadas pelo Sub-20. O Sub-20 vai ser um pouco inchado, vai ter um número maior de atletas, mas em compensação eles vão participar do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e o Sub-20 vai participar da Copa Paulista. Hoje o Sub-23 jogou com o Internacional, empatou em 1-1 e está eliminado no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Santos não conseguiu passar para a fase semifinal. O jogo foi no Lico Mursa, foi 1-1. O Santos empatou em 1-1. E como já estava em terceiro no grupo, mas o Curitiba, que estava em quarto, passou o Santos. E agora, então, o Santos não passa para a próxima fase. A competição que é essa que o ano passado o Santos foi vice-campeão, perdendo a final para o próprio Internacional, a equipe que o Santos hoje empatou em 1-1. Outra novidade, a Rede Gol, parceiro do Santos, que gerenciava o sócio-torcedor do clube, o Rei Pelé, o sócio-rei, né? O programa sócio-torcedor, o Santos rompeu, né? Foi rompida a parceria com a Rede Gol. O Santos disse que quem rompeu foi a Rede Gol, mas a Rede Gol disse que o Santos já estava criando outros atritos. Esse é um caso que vai parar provavelmente na Justiça. E o Santos, então, hoje não vai mais atuar com a Rede Gol, deve abrir uma lista, deve abrir no começo de novembro, deve ser feita uma licitação para que seja escolhido um novo parceiro do Santos. Falando aqui um pouquinho, vou dar uma boa noite aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Márcio, Gilmar, um abraço a todos vocês, para o Luan, para o Mauro Mendonça. Hoje a gente começou meia hora mais atrasado. Peço desculpas, não começamos 7h30, começamos às 8h. Mandar um abraço para o Alexandre Alves. Uma boa noite para o Mauro Mendonça, para o Renato Augusto de Piracicaba, para o Edilson Ferreira, para o Roberto Rodrigues, para a Neuza, para o Maciel. Maciel pergunta, e esse papo de reforma da Vila vai virar realidade ou é só mais uma promessa? Maciel, ontem o Pérez não comentou sobre esse assunto. No momento, o Santos, como eu falei aqui agora há pouco, já reforma o CT Rei Pelé, que é usado pelos atletas profissionais e também pelos Sub-23, muitas vezes, algumas categorias. O CT Rei Pelé, no momento, passa já por reformas, para dar uma modernizada nele, né? E ontem o Pérez anunciou que fez uma parceria com o governo do estado de São Paulo e que o CT Meninos da Vila vai ganhar uma nova parte ali ao seu lado, que era utilizado pelo IML, o Instituto Médico Legal, e que essa parte do IML que está saindo dali, essa área será repassada ao Santos, que vai poder ampliar esse espaço e até modernizar. Sobre Vila Belmiro, ela está sendo reformada, né? Ela deve abrir essa nova área, fica ali atrás onde ficava o antigo camarote de vidro, atrás do gol, onde fica posicionada normalmente a torcida visitante. Foi feita ali uma espécie de geral, os vidros foram rebaixados, né? Foi tirado a camarote, então fica uma parte bem mais popular, e essa área deve ser inaugurada contra o Fluminense. Há boatos que existem interessados em ajudar a financiar o Santos uma reforma na Vila Belmiro, mas o Pérez não fala disso abertamente, não. Eu não acredito numa reforma na Vila Belmiro nesse momento, não sendo custeada pelo Santos. Vamos aguardar assim, nos próximos capítulos aí, mas eu não acredito, não. Mandar um abraço para o Roberto Rodrigues, para o Diego, para o Pedrão Vitali, mandar um abraço para o Merão de Santos, para o Diego Santos. Então, o Santos tem com muita informação
de contratação, porque começou realmente a ser desenhado o planejamento da equipe para a próxima temporada. O alvo são trazer 4 a 5 jogadores. As carências é um reserva para o Dodô, sendo que o Dodô é prioridade para o Santos. O Santos tem dinheiro já para contratar o Dodô, mas precisa chegar num acordo financeiro com o atleta. O Santos ainda não negociou com o atleta, que tem vencimentos altos. O Santos quer contratar um volante com características parecidas com a do Alisson para disputar a posição, para que tenha um reserva para aquela função. O Santos busca um camisa 10, um meia clássico, e o Santos também quer um centroavante. Nome que José Carlos Pérez não esconde ninguém. Wagner Love é o sonho do Santos, é o sonho do Cuca. O Santos já esteve bem perto de trazer ele agora no meio do ano. Em agosto, as janelas se encerraram. O Santos até o último minuto tentou trazer Wagner Love, só não trouxe por causa que o representante do time turco, ao qual ele pertence, sumiram na última hora. Mas há o interesse, sim, do jogador, há o interesse do Santos. Mas, em compensação, Gabigol deve deixar a Vila Belmiro. O Pérez não fala com otimismo na permanência do jogador, até porque ele tem altos salários. Quem paga grande parte do salário dele é a Internacional de Milão. O Santos não tem como bancar esse valor e ele está valorizado pela temporada que fez. O Santos reergueu o garoto. Vai ser difícil a permanência do Gabigol. O Danilo aqui pergunta: e o BH vai para o Cruzeiro mesmo? O Bruno Henrique foi sondado pelo Cruzeiro no começo do semestre, né? Logo na pausa ali na Copa do Mundo. O Cruzeiro veio à tona. O Cruzeiro tenta o atacante Pedro Rocha, que foi do Grêmio, que hoje está no futebol russo. Não está conseguindo. Dizem que o Cruzeiro deve voltar à carga do atacante do Santos nesse final de ano. No momento não passa de especulação. Já ouvi falar em 30, ouvi falar em 40 milhões. O Santos não fala abertamente disso, a gente não tem informação, não é uma informação oficial. Eu te digo que o Bruno Henrique esse ano não fez uma boa temporada. O Santos não pagou nem 30 milhões por ele. Por 40 milhões, eu deixaria o jogador ir. É um jogador de grande potencial, um grande jogador, mas é um jogador que hoje, na minha visão, é até injustamente titular. Eu acho que o ataque do Santos hoje deveria ser formado por Gabigol, Rodrigo e Derlis. Acho até hoje o Sacha um jogador talvez mais pronto que o Rodrigo e o Bruno Henrique. Mas aí o Cuca é um grande treinador. O Santos tem a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro desse segundo turno. Só perde para o Palmeiras. E o Cuca está reabilitando o jogador. Então, vamos aguardar. Mas eu sinto falta. Que saudade que eu tenho daquele Bruno Henrique do ano passado. Onde não fosse Bruno Henrique e Vanderlei colocaram o Santos na briga por tudo. Mandar um abraço para o pessoal de Paranaguá, do Anderson Alves, um abraço para o Luiz Carlos Leonardo, para o Max Santos, para o Anderson Silva, por onde anda Felipe Cardoso. Será que foi desnecessário esse contrato? Felipe Cardoso, diz o atacante que o Santos contratou na Ponte Preta. Ele teve um problema muscular, ele já sofreu com um problema muscular esse ano na Ponte Preta, ficou fora há mais de 3 meses. Chegou no Santos, jogou contra o São Paulo, o clássico, jogou acho que 20 ou 30 minutos, né, do segundo tempo do clássico. Logo depois sentiu a lesão novamente no treinamento. Ele está entregue ao departamento médico. O Santos já contratou em definitivo esse jogador. Felipe Cardoso já é um jogador do Santos, um pedido do Cuca. O jogador é um jovem jogador, uma aposta. Eu não conheço muito do atleta antes, sou muito sincero, mas todo jogador que vem pela mão do Cuca, eu acho que tem alguns treinadores que sabem trazer jogadores. E eu acho que o Cuca é um desses. Eu vou falar o Cuca, eu vou falar do Mano Menezes. O Mano montou esse time do Cruzeiro inteiro. Para mim, o Cruzeiro é o melhor time do país. Quando você pega o elenco e o time do Cruzeiro é muito forte. O Mano montou, foi o Mano, por exemplo, que lá atrás trouxe para o Corinthians Paulinho, entre outros jogadores. E o Cuca, por exemplo, foi o Cuca que montou praticamente o time do São Paulo campeão do mundo. Que depois veio o Leão, ganhou um Paulista e na sequência vem o Autuori. Mas o Cuca que trouxe Danilo, Cuca que trouxe Josué, Mineiro. Todos os jogadores foram da mão do Cuca no tempo do Goiás. Um dos melhores times da história do Goiás é com o Cuca. Então o Cuca trouxe o jogador deve ter potencial. Eu acho que a gente tem que acreditar um pouco no atleta. Agora, claro, ele veio
ele não está na sua melhor condição física e está buscando essa melhor condição física. O Aninho aqui pergunta, e o Robinho, vem? O Robinho tem contrato até julho do ano que vem com o time Sivasspor, né, da Turquia. Ele, a partir de janeiro, já pode assinar um pré-contrato. Ele é um jogador que tem... O Cuca tem interesse. O Cuca já teria dado aval para o Pérez. O Pérez tem interesse em trazer, mas o Robinho ganha uma coisa acima da realidade do futebol brasileiro. Primeiro, ele tem contrato lá. Tem que ver se existe a disponibilidade de ele vir antes. Até porque o Pérez ontem, quando comentou de Robinho abertamente, comentou de Diego e comentou do Wagner Love, ele falou, primeiro eles precisam se enquadrar na política salarial do Santos. Mas são 3 jogadores que nós temos sim interesse e que vamos sim atrás. Agora vamos respeitar o contrato que eles têm com os clubes e vamos ver a possibilidade de eles chegarem todos em janeiro. Todos eles têm contrato em vigor ainda com seus clubes mais do que janeiro. Então o Santos vai ter que negociar com esses atletas. O Márcio Chihuahua, que está sempre aqui. Esse papo do Osíris está de volta, esse câncer do Santos. Márcio, eu vou te falar que me chamou muita atenção isso também ontem. Ontem, na reunião do Conselho Deliberativo, que aprovou os 4 nomes indicados pelo Pérez, nomes que já tinham sido reprovados no passado, agora foram aprovados. O Conselho se reuniu ontem, inclusive foi aprovada a nova embaixada do Santos, a embaixada de Sorocaba, é a 5ª embaixada que o Santos tem. O Santos tem como embaixadas oficiais São Paulo, que nesse final de semana, gente, convoco todo mundo que estiver aqui em São Paulo. Vai ter um evento muito legal aqui, feito pela Embaixada de São Paulo, com o time que conquistou, se chama Batalha de Rosário. Mais de 10 atletas, inclusive o técnico Emerson Leão, daquele título de 98, quando o Santos conquistou a Copa Mercosul, estarão no evento aqui. O evento, se não me engano, paga R$10 para entrar. Vai ser aqui na Vila Madalena, um super encontro de torcedores santistas, eles que há cerca de 2 meses trouxeram o Rodolfo Rodrigues, agora vão trazer mais de 10 jogadores, 10, são quase, se não me engano, são uns 15 jogadores daquela equipe que fez história, empatando em 0-0 com o Rosário Central na Argentina, numa guerra, e o Santos foi campeão da Mercosul. Então o Santos hoje tem, como está falando da embaixada, foi aprovada a embaixada de Campinas, o Santos tem, além da embaixada de Campinas, a embaixada de São Paulo, de Brasília, de São José do Rio Preto, e a embaixada, falta uma que daqui a pouco me vem, acho que é Curitiba, mas não foi de Campinas não, foi aprovada a embaixada de Sorocaba. A embaixada de Campinas também deve ser aprovada na próxima reunião do Conselho, então o Santos deve ter 6 embaixadas em breve, ele tinha 4 no começo do ano, ontem foi a primeira aprovada pela gestão Pérez, a embaixada que tem 2 papéis fundamentais. Primeiro, em juntar santistas do Brasil inteiro para encontros, grandes eventos, assistir jogos do Santos e trazer novos sócios para o clube. Então, ontem foi aprovada a embaixada de Sorocaba, deve ser na próxima reunião do Conselho Deliberativo votada não, colocada em pauta e homologada a embaixada de Campinas. E lembrando vocês desse super evento que vai ter esse sábado aqui em São Paulo, da 1 às 20 horas, um encontro da embaixada de São Paulo com todo o time, praticamente, de quase mais da metade do elenco, mais da metade do elenco daquele time que fez história em ganhar a Mercosul em 98, chamada Batalha de Rosário. Mandar um abraço para o Luiz, para o Gelson Coelho, que é de Mauá, e a novela Bambu. Eu acho que o Bambu já, na verdade, está sendo muito valorizado pelo Santos. O Bambu tem um pré-contrato com o Atlético Paranaense. O Santos vai brigar até os últimos... O Santos já avisou a CBF, porque o Santos entende que ele tem a prioridade. Então, o Santos quer agora, na verdade, é dificultar o máximo possível o Atlético Paranaense. Acho que dificilmente esse atleta fica no Santos, mas o Atlético Paranaense talvez vai ter que fazer até um novo contrato com ele, aumentando os valores, porque o Santos aumentou as cifras e o Santos diz, na Lei Pelé, diz que quem é clube formador tem prioridade no primeiro contrato. E o Santos diz que a proposta dele é maior que a do Atlético. Isso pode até brigar na justiça. Eu, se fosse o Santos, eu faria isso, ou talvez o clube esteja fazendo isso para buscar algum acordo para ter algum jogador do Atlético. De verdade, gente. Ontem eu fiz uma matéria do Bambu. O Bambu jogou 12 jogos pelo Santos. 12 jogos como atleta profissional. Estava numa fase boa? Estava. Agora, se ele é bom ou não, é muito pouco para dizer. Quer ganhar mais do que Gustavo Henrique, do que Lucas Veríssimo, do que Luiz Felipe. Bambu, obrigado. Valeu, abraço. Pablo Gouveia de Taubaté, um abraço. Diego Santos. Diego, uma boa para o Santos. Toda vez
Essa é a terceira live seguida, a terceira semana seguida que me pergunta do Diego. Se o Diego quiser ganhar 200 mil, Diego, que é teu xará aí, se o Diego quiser ganhar 200 mil e vir para compor o elenco do Santos, é bem-vindo. Eu não acho que o Diego hoje é melhor que o Sanches, por exemplo. Eu acho que o Diego hoje, ele seria um jogador para compor o elenco no Santos. E o Diego hoje não é um jogador que vale a pena ganhar mais de 200 mil. O Diego ganha hoje na casa de 800 a 900 mil reais no Flamengo. Muito a grana pelo futebol que ele joga ultimamente. E por falar em Diego, o Flamengo avalia se vai renovar ou não com ele. Por mim, viria para o Santos, para ser reserva, ganhar bem menos. João Lucas, pega o Arrascaeta e manda o BH. Adoro a tua ideia. Eu acho o Arrascaeta um dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje em dia, um meia que falta, que joga uma bola redonda. Eu acho que dificilmente ele permanecerá no Cruzeiro. É um jogador, um dos melhores jogadores de futebol aqui em atividade aqui no país. Mandar um olá para o Júnior Medeiros. O Márcio diz aqui, tem que dar mais chances para o Sacha. Eu também acho. Acho que o Sacha começou muito bem. Ele depois teve uma contusão, depois ele perdeu posição. Ele é um cara que caiu um pouco, teve menos oportunidades com o Cuca. Talvez também tenha aquele negócio, o jogador vive de gols, mas eu acho, atacante, né, principalmente, mas eu acho o Sacha hoje mais jogador que o Bruno Henrique. Eu prefiro o Sacha time titular, apesar que eu acho que hoje os dois deveriam sentar no banco por deles. Mandar um abraço para o Jefferson, que pergunta sobre o Andréas Pereira, será que o Santos vai buscar? Olha, isso aí é tudo papo. Não acredito não, o Andréas Pereira é um jogador que joga no futebol inglês, que fala que é santista doente, e que gostaria um dia de jogar a camisa do Santos. O Santos mandou até a camisa para ele e tudo, mas hoje não tem condições nenhuma de jogar no Santos pelo alto salário que ele ganha. Lucas Lourenço, será que esses são reforços do Santos? Lucas Lourenço também é o jogador da base, né, que você está querendo se referir. Não acho que esteja preparado para jogar no profissional ainda. Robinho, aqui acabamos de falar, acho que o Robinho sim, o Santos fala que tem interesse, vamos ver. Mandar um abraço aqui para o Jordão Lima, para o Jordão Blanco. O Jordão Branco pergunta, e Zé Larayan? Não sei de nada do Santos negociar com esse cara, não temos a informação. A informação hoje que nós temos, podemos dizer, o Santos vai negociar com o Wagner Love. O Santos já fala com o Wagner Love. Wagner Love será o substituto, é o sonho do Santos para substituir Gabigol. Gabigol, que o Santos tem interesse na permanência, mas o Santos sabe que é muito difícil a permanência do atleta, por uma série de motivos. Porque a Inter já teve 2 anos de contrato perdido com o atleta, que tem mais só 2 anos de contrato, pelo valor que ele ganha, que a Inter paga uma parte do salário, por ele estar valorizado novamente. Então, dificilmente Gabigol permanecerá. Paulo Lima, mandar um abraço para todo mundo de Rondonópolis. Para o Tarantini, mandar um abraço para ele. Ele é secretário da Embaixada Santos de Copeiros, de Sorocaba. Embaixada ontem que foi aprovada, homologada. Santos tem agora a sua 5ª embaixada de Sorocaba. Parabéns para o pessoal de Sorocaba. São grandes eventos promovidos pelas embaixadas, encontros com atletas, jogos festivos. Vai ser muito legal. Espero até um dia conhecer Sorocaba para conhecer o pessoal da embaixada, porque é muito legal esse trabalho que é feito por santistas apaixonados que querem se reunir, trocar ideias sempre em prol do Santos. Mandar um abraço para a torcida do Santos de Taubaté, do Medeiros Júnior. Mandar um abraço para o Mário Santos, santista doente. Mário Santos não sai nenhuma vez da Vila Belmiro. Esse é o Marinho. Um grande abraço. Mandar um abraço para o Ricardo Goldoni. Marinho é torcedor fanático. Mandar um abraço para o Márcio Figueiredo, de São Miguel Paulista. Muita gente aqui, a Tarantini. Muita gente para falar. Mandar um abraço para o Lucas, filho do Marinho, aqui também aparecendo. Muita gente aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Dia do Santos. Hoje o Rodrigo já voltou a treinar, né? O Santos treinou com o Rodrigo. O Santos que fez... o Santos que teve a participação do time Sub-20 treinando. Lembrando, hoje o Santos foi eliminado para o Brasileiro Sub-23. Sub-23 para muita gente. Falar, mas Sub-23? Sub-23 foi de onde veio o Diego Pituca. O Santos foi eliminado do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, competição que o ano passado foi vice-campeão brasileiro, que teve como 2 jogadores promovidos ao time profissional. O Diego Pituca e o Diogo Vitor, que está
um jogador que está sofrendo está afastado, né, pela FIFA, caiu no exame de doping, uso de cocaína, inclusive ele não está treinando, né, o Santos está tendo problemas com ele, porque é um jogador que não está aceitando o tratamento químico, mas a grande notícia do Sub-23 o Pérez anunciou, Sub-23 acabará esse ano, o Santos eliminado hoje do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, no empate 1-1 no Urico Mursa com o Internacional, foi a última, praticamente, deve ter sido a última atividade do Santos Sub-23. A ideia do Santos é que a equipe Sub-20 seja um pouco mais numerosa de atletas e que ela absorva tanto a Copa Paulista, assim como o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Eu acho essa uma boa ideia, porque jogaremos com atletas mais novos, atletas que talvez tenham mais chance. O Sub-23 hoje são jogadores já prontos, no caso do Diego Cardoso, mas que quando teve chances na época foi bem, hora por hora foi mal. Então, Sub-23, e é um time que custava ao Santos mais de quase aproximadamente R$1 milhão por mês. Então, o Sub-23 não terá mais atividades. O Santos não tem mais a Rede Gol como parceira, gestora do seu programa sócio-torcedor. O Santos abriu uma licitação em novembro. O Santos anunciou, a gente aqui deu em primeira mão, o Santos já reforma o CT Rei Pelé, e o Santos agora anunciou que conseguiu uma parceria com o governo do estado, que o IML, que fica próximo ali, muro com o CT Meninos da Vila, está saindo dali, e que essa área vai ser entregue ao Santos, que vai poder aumentar, expandir e modernizar o CT Meninos da Vila. O Santos já planeja o seu ano de 2019, são 4 a 5 atletas que o Peixe quer contratar, prioridade também na renovação, na permanência, na verdade, de Dodô. O Santos já tem um acerto com a Sampdoria, $1,5 milhão de dólares para a permanência do Dodô no Santos. O Santos agora precisa se acertar com o Dodô, que ganha salário na casa de quase R$400 mil, e o Santos quer que o atleta se adeque um pouco, baixe um pouco seus vencimentos. E o clube já colocou como prioridade para contratar um lateral esquerdo para compor o elenco, um camisa 10, um meia, um volante pegador como o Alisson e um atacante 9. Lembrando que o 9 o Santos não esconde, é Wagner Love, o sonho do Santos para a camisa 9. Pérez também não esconde o desejo de contar com Robinho e Diego. Ambos os jogadores têm contratos com seus respectivos clubes até julho do ano que vem. Em janeiro já poderiam assinar pré-contrato e o Santos está atrás. Mandar um abraço para o Marcão. E o Copete está encostado? Está encostado no Santos, tem tido poucas oportunidades. Eu acho que não é um jogador que deve agradar muito seu estilo de jogo ao Cuca, assim como o Brian Ruiz. A gente vê quem agrada e quem não agrada, né? Você consegue ver isso. Acredito eu que o Copete vai ser uma moeda de troca para o Santos nesse começo de temporada. Mandar um abraço para o Jefferson, mandar um abraço para o pessoal aqui, para todo mundo. Lembrando que o Santos volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira. O Santos vai fazer o jogo contra o Internacional, equipe que briga pelas primeiras posições, pelo título do campeonato, e o Santos briga pela Libertadores. O Santos está a 4 pontos do G6, do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que agora, há poucos minutos atrás, anunciou a demissão do seu treinador. Não tenho ainda o nome de quem vai ser o novo técnico do Atlético, pelo menos não tinha saído ainda. Os boatos, até onde eu vi, que pode ser o novo treinador do Atlético Mineiro, seria Levir Coupe. Levir Coupe acertou com o Atlético, estou olhando aqui agora, acabaram de me avisar aqui, Atlético Mineiro acerta com Levir Coupe. Então, um treinador que dirigiu o Santos no ano passado, Levir Coupe, é o novo técnico do Atlético Mineiro, que é a equipe que vai disputar com o Santos, está disputando com o Santos essa sexta vaga do G6. O Atlético que empatou com o América Mineiro na última rodada, e a diferença que era de 9 pontos há menos de um mês, já está 4. Detalhe, Santos e Atlético jogam na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, mando do Santos, né? Então vamos que vamos. Aqui o Márcio me avisou, Levir será o técnico. Obrigado, Márcio. Então o Atlético Mineiro que é hoje o grande adversário do Santos. Então é isso, gente. Mandar um abraço para todos vocês, para o Lohan Santos, para o Dr. Wagner Love, não, é a opinião dele. Olha, eu acho que eu quero acreditar, como eu falei aqui para vocês, eu estou acreditando muito no trabalho do Cuca, é um jogador que tem a confiança do Cuca. Eu lembro que há 2 meses, 2, 3 meses, todo mundo
O Brasil metia o pau em Daverson, atacante indicado pelo Cuca. E o Daverson hoje é uma das surpresas do Brasil no Palmeiras, que é o líder do segundo turno e é o líder do brasileiro. O Cuca, com o Santos, é o líder do segundo turno do brasileiro. Só tem uma coisa a dizer, como o Santos perdeu tempo com o Jair Ventura, eu também o defendi. Fui um defensor, não gosto de técnica, não gosto de troca de treinador. Por falar em Jair Ventura, como hoje não dá para dizer em placar, porque o Santos não joga só no final de semana, vou dizer meu placar para o meu querido Cruzeiro. Não gosto de nenhum time fora do Santos, mas hoje eu vou chamar de querido, porque quem joga contra o Corinthians está jogando para mim. Então, vou torcer para o Cruzeirão, um abraço para a torcida do Santos, até porque ganhar o Jair Ventura ganhar alguma coisa esse ano não merece, não. O que ele fez com o Santos, o Jair merece a segunda divisão com o Corinthians. É isso que eu vou torcer. Para finalizar aqui, só para dizer que eu não respondi todo mundo, a última pergunta aqui, o Wellington me pergunta, Rodrigo vai sair no início do ano? Mentira, Wellington. Rodrigo tem contrato com o Santos até junho do ano que vem, o Real Madrid não quer o atleta antes, Rodrigo joga o primeiro semestre do ano que vem no Santos. Gente, um abraço, obrigado a todos, desculpa a gente começar hoje meia hora mais tarde, tive problemas técnicos aqui. Um abraço a todos e lembrando, Embaixada do Santos fará um grande evento nesse sábado no Quintal do Espeto, aqui em São Paulo, no bairro da Vila Madalena, onde o evento chama a Batalha de Rosário. Eles estão reunindo mais de 10 jogadores e cerca de 15 jogadores dos atletas que participaram daquele título do Santos em 98 contra o Rosário Central, Santos campeão da Mercosul. Na época era Leão, o técnico, Zete, o goleiro, Cláudio Almiro, Alessandro Cambalhota, Gustavo Neri, vários jogadores já confirmaram presença. Estejam lá, participem, que vai ser muito legal. Um encontro para santistas. Um abraço, gente!